Paz, eu quero partilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Ela fala sobre o discípulo. O discípulo, ele se compadece do povo. O discípulo, ele se compadece do povo, da maneira como o povo vive, na maneira como o povo anda. Um povo que anda como ovelhas desgarradas, um povo que não tem pastor para ser apacentadas. O discípulo, ele se compadece do povo. É acerca disso que eu quero partilhar com vocês. Então a passagem que eu quero partilhar com vocês, talvez todos conheçam, talvez não. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 ao 38, que fala sobre a seara e os ceifeiros. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 até ao 38. A palavra de Deus nos diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Amém. Jesus então percorria cidades, aldeias. Jesus andava e ensinava então acerca das boas novas do reino de Deus. Jesus então ele pregava nas sinagogas. Jesus então ele pregava nas ruas. Jesus ele pregava, nós vemos que Jesus, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus pregava em todo lado. Não havia preocupação em Jesus se tinha microfone, se tinha altar, não. Jesus ele pregava em todo lado. Jesus ele testemunhava por onde passava, para seja quem fosse. Ele não fazia exceção de pessoas. Jesus ele curava o povo. Jesus ele libertava o povo. Jesus libertava o povo dos espíritos malignos. Jesus ele fazia sinais e maravilhas por onde passava. Mas não é acerca disso que eu quero falar. Eu quero falar acerca do versículo, do versículo 36 ao 38. Eu vou ler de novo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A Bíblia nos diz que Jesus olhava para o povo. Jesus olhava para as multidões e Jesus se compadecia delas. Jesus ele tinha uma grande compaixão pelo povo, por causa do seu grande amor pelo povo, por causa do seu amor incondicional, por causa do seu amor ágape. Jesus então vendo o povo cansado, Jesus vendo então o povo doente, Jesus vendo então o povo oprimido, Jesus então olhando para o povo, Jesus olhando então para o rebanho que andava sem pastor, para as ovelhas que não tinham pastor, para ser apacentadas, discipuladas. Jesus então se compadeceu delas. Jesus olhou e se compadeceu delas. Sabe o que é que eu entendo aqui? Que os religiosos, eles não se compadecem. Que os religiosos, eles não querem saber do povo. Que os religiosos, eles não querem saber se as ovelhas têm pastor ou não. Que os religiosos, eles não se preocupam em amar. Que os religiosos, eles não se preocupam em servir. E muito menos em se compadecer. Olhando para este texto, olhando para esta passagem, eu entendo que somente o verdadeiro discípulo, ele consegue olhar como Cristo olhou. Somente o verdadeiro discípulo, ele consegue ver como Cristo viu. Somente o verdadeiro discípulo, ele consegue ter o sentimento que Cristo teve. Somente o verdadeiro discípulo, ele vai se compadecer assim como Cristo se compadeceu. Somente o verdadeiro discípulo, ele vai se importar como Cristo se importou. Porque o verdadeiro discípulo, ele tem um coração de servo. Porque o verdadeiro discípulo, ele tem a obra de Deus no coração. Porque o verdadeiro discípulo, ele tem o amor de Deus em si. Porque o verdadeiro discípulo, ele tem o reino de Deus em si. Então, porque o verdadeiro
discípulo, ele tem então um coração de servo, e então o verdadeiro discípulo, ele sabe que está cá no mundo para amar, para ajudar, para servir, assim como Jesus ensinou, assim como Jesus amou, assim como Jesus se mostrou. Nós vemos que Jesus, ele chama então os seus discípulos. Jesus então alerta os seus discípulos. Nós vemos que no versículo 17, no versículo 37, que Jesus então, ele chama os seus discípulos, ele exorta os seus discípulos, ele alerta os seus discípulos. Aqui nós vemos que Jesus, ele não falou para os religiosos, nós vemos que Jesus, ele não chamou os religiosos, nós vemos que Jesus, ele chamou os discípulos, porque Jesus sabia a diferença entre o religioso e os discípulos. Jesus sabia que o religioso não queria saber, mas Jesus sabia que o discípulo, ele iria se importar. Jesus sabia que o discípulo, ele iria fazer. Jesus sabia que o discípulo, ele iria guardar, ele iria reter e ele iria pôr em prática, ele iria viver, ele iria fazer. Então Jesus, ele chama então aqui os discípulos. Ele chama então aqui os discípulos, porque ele sabia que os discípulos iriam fazer, porque ele sabia que os discípulos iriam entender. Então a pergunta é para nós: quem nós somos? Será que nós somos religiosos ou será que nós somos discípulos? Será que nós nos importamos com a palavra de Deus? Será que nós nos importamos com o reino de Deus? Será que nós nos importamos com o mundo, com o povo, com o nosso próximo ou não? O religioso não se importa, mas o discípulo tem que se importar. O discípulo tem a obrigação de se importar. O discípulo tem a obrigação de amar. O discípulo tem a obrigação de fazer, de servir. Então, quando Jesus aqui diz, no versículo 37, quando Jesus aqui diz, quando ele se refere então à seara, a seara aqui representa o mundo. O mundo então, ele diz, a seara é realmente grande. Ele está dizendo, o mundo é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Os ceifeiros que representam trabalhadores. Então Jesus está dizendo, o mundo realmente é grande, mas poucos são os trabalhadores. E então Jesus finaliza no versículo 38 dizendo, rogai ao Senhor da seara, para que Ele mande então trabalhadores para a sua seara. Então Jesus está dizendo, rogai pois a Deus, que Ele é o dono do mundo, que manda então trabalhadores para o mundo. Então Jesus está dizendo, orem a Deus, para que então Ele mande trabalhadores para a terra. Jesus está dizendo que nós devemos orar a Deus para que então Deus mande trabalhadores, obreiros para a terra, para fazer a obra. Então, mas quer dizer, se nós somos discípulos, então ouvindo isto, conhecendo esta palavra, ouvindo então esta palavra, ouvindo então as palavras de Jesus, ouvindo então Jesus falando que então o mundo é grande, mas os obreiros são poucos, então se nós somos discípulos, então nós vamos nos dispor. Se tu és discípulo, se eu sou discípulo, então conhecendo a palavra de Deus, ouvindo aqui então a palavra de Deus, a exortação de Deus para nós, então se nós somos discípulos, então nós vamos nos dispor. Se nós somos discípulos, então nós vamos nos entregar. Se nós somos discípulos, então nós vamos nos submeter a Deus. Se nós somos discípulos, então nós vamos nos sujeitar a Deus. Se nós somos discípulos, então nós vamos obedecer a Deus. Se nós somos discípulos, então nós vamos nos envolver na obra de Deus, na obra missionária de Deus pela terra, pregando, ide e pregai o meu evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide e fazei discípulos. Então, se nós somos discípulos, então nós vamos nos comprometer com Deus, sim. Se nós somos discípulos, então nós vamos ter um compromisso com Deus, sim. Se nós somos discípulos, então nós vamos servir com certeza. Se nós somos discípulos, então nós vamos com certeza pôr as mãos no arado. Se nós somos discípulos, então nós com certeza nós vamos pôr as mãos do arado. Se nós somos discípulos, então nós vamos com certeza evangelizar. Se nós somos discípulos, então nós vamos com certeza pregar. Se nós somos discípulos, então nós vamos com certeza partilhar a palavra de Deus, partilhar a
palavra de Deus com o povo. Se nós somos discípulos, então nós vamos com certeza partilhar a palavra com o povo. Se nós somos discípulos, então nós vamos com certeza partilhar a palavra com o nosso próximo. Se nós somos discípulos, então nós vamos sair à rua. Se nós somos discípulos, então nós vamos sair às escolas. Se nós somos discípulos, então nós vamos sair aos hospitais. Se nós somos discípulos, então nós vamos sair às prisões. Se nós somos discípulos, então nós vamos às casas, vamos ao povo, vamos até aos pecadores. Se nós somos discípulos, então nós vamos pregar para eles. Se nós somos discípulos, então nós vamos pregar a palavra de Deus para eles. Nós vamos levar a presença de Deus até eles. Nós vamos levar então a palavra de Deus até eles. Nós vamos levar então a salvação até eles. Se nós somos discípulos de verdade, nós vamos a estes lugares. Se nós somos discípulos verdadeiros, então nós vamos deixar os nossos lugares de conforto. Se nós somos discípulos, então nós vamos deixar o nosso lugar de relaxo para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Se nós somos discípulos, então nós vamos ir aonde ninguém quer ir. Se nós somos discípulos, nós vamos fazer aquilo que ninguém quer fazer. Se nós somos discípulos, se nós somos verdadeiros discípulos, então nós vamos fazer de certeza. Se nós somos verdadeiros cristãos, então de certeza que nós vamos fazer, de certeza que nós vamos pôr as mãos do arado, que não nos vamos importar se o nosso irmão da esquerda, se o nosso irmão da direita, se o nosso irmão atrás vai fazer ou não. Se nós somos discípulos, nós vamos fazer sim, porque é a palavra de Deus, porque é a exortação de Deus, porque é o mandamento de Deus. Então se nós somos discípulos, nós vamos fazer sim. Se nós somos verdadeiros cristãos, então nós vamos fazer. Se nós somos, então nós vamos falar menos. Se nós somos discípulos, então nós vamos parar de falar e nós vamos fazer. Se nós somos discípulos de verdade, se nós somos verdadeiros cristãos, é tempo de falar menos e agir mais. É tempo de falar menos e fazer mais. É tempo de falar mais, de falar menos e agir mais. Se nós somos discípulos, então nós vamos calar e fazer. Não é tempo de falar, é tempo de fazer. Não é tempo de falar, é tempo de pregar. Não é tempo de falar, é tempo de testemunhar. Não é tempo de falar, é tempo de pôr em prática aquilo que Deus nos está chamando para fazer, aquilo que Deus está nos chamando para testemunhar, aquilo que Deus está nos chamando para pregar, aquilo que Deus está nos chamando para nos compadecer. Então, se nós somos discípulos de verdade, então nós vamos mudar de vida, nós vamos mudar o nosso comportamento de viver, nós vamos mudar então a nossa maneira de andar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar. Se nós somos discípulos, então nós vamos fazer, nós temos que fazer de maneira diferente, nós temos que viver de maneira diferente. Se nós somos, então nós temos que fazer, nós temos que pôr em prática. Se nós somos, então a nossa vida ela precisa corresponder da melhor forma a este chamado. Se nós somos discípulos, então a nossa vida ela precisa mostrar através de obras, através de ações, através do nosso ir, para então dar, para então clamar então, para levar então a palavra de salvação a esse povo. Então se nós somos, nós precisamos corresponder da melhor forma, na prática, doando então o nosso tempo. Se eu sou discípulo, então eu vou doar o meu tempo para a obra de Deus, eu vou doar o meu tempo para evangelizar, eu vou doar o meu tempo para pregar, eu vou doar o meu tempo para ministrar, eu vou doar o meu tempo para amar, eu vou doar o meu tempo para me compadecer, eu vou doar o meu tempo para servir as pessoas, para servir os necessitados. Jesus se compadeceu e Jesus chama a igreja, Jesus chama os discípulos a se compadecer do povo, a viver e fazer da mesma forma, a olhar como ele olhou, a viver como ele viveu, a amar como ele amou, a servir como ele serviu. Se nós somos, então nós precisamos doar o nosso clamor, nós precisamos doar o nosso clamor, nós precisamos doar a nossa oração, nós precisamos doar o nosso alvo. O meu alvo tem que ser vidas, o meu alvo tem que ser casas, o meu alvo tem que ser famílias, o meu alvo tem que ser levar a salvação a essas vidas, o meu alvo tem que ser levar a palavra de Deus ao meu próximo, o meu alvo tem que ser vidas, tem que ser almas. Eu tenho que ter sede, eu tenho que ter fome, eu tenho que ter vontade, eu tenho que desejar, eu tenho que ansiar por vidas, eu tenho que ansiar por almas, eu tenho que ansiar por ser usado, por ser capacitado por Deus. Eu tenho que criar em mim essa vontade. Nós temos que criar em nós essa vontade de servir a Deus, de servir a obra de Deus, de servir o nosso próximo, de ser instrumentos de salvação, de ser canal de bênção. Nós precisamos então ser boca de Deus.
Nós precisamos lutar pela salvação da nossa casa, nós precisamos lutar pela salvação da nossa família, nós precisamos lutar pela salvação da nossa cidade, nós precisamos lutar pela salvação do nosso bairro, nós precisamos lutar pela salvação da nossa vizinhança, nós precisamos lutar pela salvação dos nossos vizinhos, dos nossos primos, nós precisamos lutar pela salvação da nossa cidade, nós precisamos lutar pela salvação deste povo, desta nação. Se eu sou, eu preciso ser. Se eu sou discípulo, então eu preciso ser um missionário. Se eu sou discípulo, então eu preciso ser profeta de Deus. Se eu sou discípulo, então eu preciso ser o evangelista de Deus. Se eu sou, eu preciso ser. Se eu sou, eu preciso me dispor. Se eu sou, eu preciso me entregar. Se eu sou, eu preciso consagrar a minha vida por completo. Não é 90%, não é 99%, é 100%. Jesus Cristo, Ele se entregou por completo. Jesus Cristo, Ele não se entregou aos poucos. Jesus Cristo, Ele se entregou por completo. É tempo de nós nos entregarmos por completo. Não 90%, não 99%, mas 100%. É tempo de nós nos entregar. É tempo de nós nos dispormos por completo. É tempo de nós nos entregarmos por completo. É tempo de nós nos consagrarmos a Deus por completo e orar para que Deus então nos envie. Pedir a Deus então que nos envie. Orar a Deus para que Deus nos capacite. Orar a Deus para que Deus nos capacite. Orar a Deus para que Deus nos diga ousadia e intrepidez, orar a Deus para que Deus possa pôr esse sentimento, esses atributos, orar a Deus para que Deus então nos envie, porque a palavra de Deus, Jesus disse que nós devemos orar para que Deus então envie obreiros, orar para que Deus então envie obreiros. Então primeiramente nós precisamos orar sim, mas nós precisamos nos dispor como obreiros. Nós precisamos dizer: Senhor, o Senhor está falando, que o Senhor fala que nós devemos orar a Deus para que Deus envie obreiros para a terra, para que Deus envie obreiros para a terra, para que Deus envie trabalhadores. Senhor, eu vou orar sim, mas eu quero ser esse primeiro trabalhador, eu quero ser esse primeiro obreiro, eu quero ser esse primeiro ceifeiro. Senhor amado, envia-me a mim, usa-me a mim, capacita-me a mim, eu quero me dispor, eu me entrego, eu me consagro ao Senhor. Senhor amado, eu quero ser usado. É esta ousadia que nós devemos ter, é essa oração que nós devemos orar. Tem que ser por aqui, que o Espírito Santo ela possa falar a cada coração em nome de Jesus. É tempo de nós nos dispormos. É tempo de nós falarmos menos e agir mais. É tempo de nós fazermos. Se nós somos discípulos, então nós temos que nos compadecer. Se nós somos discípulos, então nós vamos obedecer à palavra de Deus. Se nós somos discípulos, então nós vamos obedecer ao ID. Nós vamos obedecer aos mandamentos de Deus. O religioso não liga. O religioso não se importa. O religioso não se compadece. O religioso não ama. O religioso não serve. O religioso, ele fala daquilo que faz. O religioso, ele se rebela contra aquilo que está fazendo, contra aquilo que está pregando, contra aquilo que está testemunhando. O religioso, ele está mais preocupado em julgar aquilo que está fazendo. O religioso está mais preocupado na vida do seu próximo do que na vida dele. O religioso, ele critica aquilo que faz. O religioso, ele critica aqueles que fazem, aqueles que se dispõem, aqueles que põem as mãos do arado, aqueles que estão trabalhando para o reino religioso. Ele critica, porque ele não faz. O religioso, ele inveja aquilo que faz. O discípulo, ele faz. O discípulo, ele não se importa com quem não faz. O discípulo, ele faz porque ele tem que fazer, porque é mandamento, porque sabe que está amando a Deus, porque sabe que está mostrando o serviço, porque sabe que tem que amar, porque sabe que tem que fazer. O discípulo, ele faz com amor, com diligência, com zelo, com temor. O discípulo faz. O discípulo vai. O discípulo prega. O discípulo é missionário por onde passa. Então que nós possamos ser discípulos, que nós possamos ser obreiros, que nós possamos ser ceifeiros, que nós possamos ser trabalhadores do reino de Deus. Deus está procurando homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, que se dispõem, que têm compromisso com Ele, que têm compromisso com a palavra de Deus, que têm compromisso em fazer, em servir, em ajudar, em ser instrumentos, que não se preocupam com aqueles que se levantam para falar, que não se preocupam com o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa se as pessoas o que elas vão achar, não importa se elas vão aceitar, não importa se elas vão rejeitar. O discípulo não se importa, porque a palavra de Deus diz: mais importa obedecer a Deus do que ao homem. O discípulo, ele não se importa com o que as pessoas pensam. O discípulo não se importa com o que as pessoas falam. O discípulo, ele faz. O discípulo, ele obedece. O discípulo, ele se alegra em fazer. Ele faz por amor. Ele faz em alegria. Ele faz com vontade.
porque há uma necessidade, há uma vontade no seu coração em fazer, em se dispor, em servir. O discípulo ele faz porque ele sabe que está glorificando a Deus e porque ele sabe que está agradando a Deus. E porque ele sabe que foi chamado para isso mesmo, para servir e para ser luz e sal na terra, para ser boca de Deus, para ser missionário de Deus, para ser evangelista de Deus, para ser boca de Deus na terra, na sua casa, na sua família, na sua cidade, na sua nação. O discípulo simplesmente faz. Então Deus está nos chamando para fazer. Em nome de Jesus. Vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.